tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos tudo bem. Bom, então, Nandumi, nós somos universitários do Centro Uniter e nós precisamos fazer esse trabalho, que a senhora já autorizou, né? De nós gravar um vídeo sobre o que é cultura material e imaterial. Tá bom. Então a senhora está disposta, né, a responder Sim. essas questões para nós, né? Sim. Então vamos começar, né? Então, como é as moradias naquela época? A senhora era criança, mais adolescente, mais nova? Então, como eu comecei dizendo que não existia casa de alvenaria, mas tudo era de tabuinha, de tábua, de madeira, né? Casa das tábuas e coberta de tabuinha. Não existia telha também, brasilite, que de hoje tem, não tinha. E daí é assim, era as madeiras, eu lembro que o pai mandava tirar a madeira do pinheiro já para fazer as tábuas, para fazer as tabuinhas, tudo eles faziam, tudo assim, que aquele tempo era, acho que se existisse serraria, não era aqui, era longe que tinha, né? Mas era assim, nossa casa, inclusive, era de tabuinha. Só uma pergunta que me despertou aqui agora. Tinha tinta para pintar as paredes naquele tempo ou não? Eu não lembro, mas parece que não. E Eu era não lavada. As paredes eram lavadas aí. Era normal o pinheiro, assim. E quantos anos faz que a senhora mora nessa cidade de Cantagal? Pois olha, eu morei a primeira vez, eu nasci aqui. Daí quando eu era criança nós fomos embora para Diamante do Sul. Mas daí voltemos, acho que eu fiquei uns 8 anos morando lá, daí voltei a morar aqui. E agora que eu tô aqui faz 50 anos. Bastante tempo, né? Como era a cidade nesse tempo que a senhora veio morar? A senhora se conheceu, que lembra já? Era quase... Eu morava na Barça Velha, que diz lá, né? Bem pertinho do Rio Cavernoso lá. Então as casas eram longe uma da outra, assim, os vizinhos, e tinha muito pouco vizinho naquele tempo. Aqui era bem deserto aqui. Que a gente quase nem vinha pra cá, né? A maioria antes ficava mais assim na casa, né? Em volta, a igreja era ali perto, né? Então a gente via só ali pra cá, quase não vinha, mas tinha muito pouca casa. E daquele tempo, como que era a religião? Quais igrejas que eram mais populares nessa época? Então, que eu lembro era só a igreja católica. E a religião é levada bem a sério. Bem a sério, só que era muito difícil, porque os padres, eles vinham uma vez por mês para rezar a missa nas capelas que a gente frequentava. Então a gente ia fazer nossas devoções nos domingos, mas o padre era só... Demorava a vir porque era muito difícil, ele vinha de longe, né? E tinha a pessoa encarregada que atendia o dia que o padre não estava? Sim, que nem fazia um culto, né, ali, mas o padre, ele vinha, era difícil ele vir, porque era longe que ele morava, né? E as devoções, como que a senhora se organizava naquele tempo? Sim, a gente tinha, a devoção é a mesma de hoje, né, que a gente tem. Mas, assim, por exemplo, que nem disse, fala que das romarias que tinha, né? Isso mesmo. Então, eu fui muito pouco nessas romarias, porque o meu pai quase não deixava a gente ir, né? Era bem seguro. De noite não gostava. Então, mas eu fui numas, né? Então, vocês não devem saber como que era, né? Eu me lembro. Era a devoção de São Gonçalo, né? O santo da romaria era São Gonçalo a devoção. Daí a pessoa fazia, tinha os dois violeiros que tocavam, né? E daí as pessoas faziam duas filas, assim, por exemplo, 5 par, 7 par, 9 par. Era assim que dançava a romaria, que dizia. Era bem bonito, tinha bastante gente e era uma devoção. Fazia muito mesado de anjos também, né? Esse eu não tinha lembrado. Mesada de anjo, então eu inclusive fiz. A minha sogra fazia, né, as mesadas de anjo. Como que funcionava as mesadas de anjo? Mesada de anjo era assim, por exemplo, convidava as pessoas, né, e daí fazia a mesa só dos anjos, até 7 anos, né, porque a criança até 7 anos é anjo, né, não tem pecado nenhum, né. Então daí a gente, às vezes a pessoa fazia um pedido, por exemplo, né, pra dar certo, qualquer uma coisa, daí se comprometia de fazer um mesado de anjo, né.
E daí fazia, era uma promessa, né? Daí fazia o mesada de anjo ali que só pra... E daí servia comida, né? Bebida, tudo ali para as crianças, né? Dos anjos. Era Muito assim. legal. E de divertimento, o que tinha nesse tempo? Quais os divertimentos? Ah, existia festa nas igrejas, né? Que nem hoje tem a festa na nossa igreja, né? Mas não que nem hoje, as coisas eram bem difíceis, né? E os bailes, né? Mas eram os bailes quando eu dava assim, por exemplo, tinha um aniversário, as pessoas iam fazer um aniversário, iam dar uma surpresa pra aquela pessoa lá, né? Iam lá no galinheiro, matavam umas galinhas lá e preparavam ali, faziam um broto para fazer a festa ali. Surpresa. Quando a pessoa via, né, eles já estavam com as galinhas prontas ali, já cortando, depenando, limpando, cuidando, preparando para fazer o broto ali, para fazer a festa. E daí o baile, eu não participei também de muitos bailes, né? O pai não deixava. Porque o pai não deixava. Ele só deixava se ele fosse. E ele não gostava de ir, né? Então, se o pai fosse, a mãe fosse, a gente ia. Mas não que fosse bastante, né? Então, inclusive, por isso que eu hoje, né? Então, quando eu era, às vezes convido para ir no baile da terceira idade. Digo, que eu vou ir. Quando eu era nova, que eu gostava, meu pai não deixava. Quando eu casei, meu marido não gostava. Daí agora que eu vou ir no bar da velha, mas credo. Não, hoje eu não vou. Não vai daí. Terceira, não. E o relacionamento, assim, entre as pessoas naquele tempo que, né, não tinha, os meios de comunicação não existia, né? O celular, né, computador, rádio, né, poucos, não sei, né? No começo não existia, mais tarde que veio, né? E como que vocês se comunicavam com os vizinhos da comunidade? Ah, mas era só de boca em boca, né? Que a gente mandava, né, dizer, contar, ia um levar o recado, né? Assim. Se tinha uma festa, ia convidando. E porque não tinha nada, né? Eu lembro quando meu pai comprou o primeiro rádio, acho que uns 60, não, uns 58 anos mais ou menos, o primeiro rádio. As pessoas, os vizinhos vinham escutar o rádio lá em casa, né? Nossa. Vinham Era escutar. novidade. A novidade, porque lá ninguém tinha rádio, era o primeiro que apareceu. Daí as pessoas vinham escutar os programas, né? Muito importante. Mas a vida era melhor naquele tempo, tinha mais união entre as pessoas, né? Muito mais união que Tipo, hoje. quando falecia uma pessoa, como que se comunicava? Avisar Avisado a de pessoa. boca em boca, de meio de casa em casa, né? Que as pessoas iam, né? E as pessoas vinham quase todas no velório, né? E todo mundo, né? Eles respeitavam muito, né? Isso. E eu, inclusive, fiz até flor pra fazer as coroas. E as mortais eram feitas em casa, as pessoas eram veladas em casa, né? Era assim que era. E as escolas, tipo assim, tinha escola já ou era na casa dos professores? Como que eram? A primeira escola que eu estudei era na casa da professora. E o material que usavam naquele tempo já existia? Livros, cadernos? Sim, existia. Eu não lembro bem se existia livro, mas caderno, lápis, essas coisas, né? Eu já tinha quadro, que não era mais louça, né? O tempo que eu estudei. Né? Uhum. E os alimentos, tipo assim, eram comprados nos mercados que nós compramos hoje ou não? Muito pouco. Muito pouco, porque a maioria era feita em casa, né? Porque o meu pai fazia açúcar, né? Amarelo. E fazia açúcar, rapadura, né? As coisas assim de cana, né? Uhum. Então, esse já não comprava, né? E plantava tudo que foi, né? O arroz plantava, Tudo, socava no pilão, dava... socado no pilão e sempre, né? Trigo, plantava trigo, né? Então era tudo, bem dizer, plantado, né? Era muito pouca coisa que era comprado. Comprado. E o transporte, e como que usavam para transporte, para você locomover para outro lugar? O transporte era ou a cavalo ou carroça. Era a única coisa que é. Ou a pé, né? Mas mais era cavalo e carroça que a gente usava o transporte. Mas então é isso, essas que nós precisávamos. Então, muito obrigada, Andrelminda, por a senhora se dispor e prestar essa Desculpa se não ficou bom, mas eu fiz o Não, possível. tem Então, tá? Muito obrigada, Andrelminda. Nada, Obrigada. nada. Tchau.